The last one, people. Vamos lá, eu falei isso mesmo, eu falei a mesma coisa no vídeo de tarde, vocês acreditam? Ai, gente, bom, vamos lá. Diz assim o exercício número 69, espero agora estar gravando, né? Tudo certinho. 69, ó. Um lustre contém 6 lâmpadas iguais de valores nominais 40 volts e 80 watts, cada uma. Esse lustre é ligado a uma diferença de potencial de 120 volts, conforme representado de forma simplificada na figura 1. Quando eu olho a figura 1, eu tenho uma impressão errada do circuito, tá? E isso só vai ficar evidente quando eu olho a figura 2. Ó, na figura 2, vê se o esquema do circuito. Ah, então na verdade esse é o circuito. Aquilo ali, né, vai me confundir. Então tá bom. Clareza, né, gente, para interpretar. Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação, é correto afirmar que a potência dissipada por L1, L1 está aqui, e a intensidade da corrente elétrica que passa por L5, L5 está aqui, são iguais respectivamente a. Pessoal, só para frisar, a gente não viu esse assunto ainda, né? O simulado real tem essa característica, né? Vocês já sabem. Simulado real pega prova de vestibular, por isso que vocês estão vendo aí vários assuntos, né? Que a gente não viu ainda. Bom, vamos lá. O que significa dados nominais? Significa os valores de fábrica. Quer dizer, já teve vestibular que escreveu assim, tá? Quer dizer que essas lâmpadas, cada uma delas, foi feita para receber 40 volts e se receber 40 volts, dissipará 80 watts. Se receber menos que 40 volts, ela dissipa menos que 40 watts. Se receber mais que 40 volts, ela dissipa mais que 80 watts e queima. Ok? Mas não é disso que trata o exercício, só que eu sempre chamo a atenção disso porque os alunos geralmente não entendem. E isso aqui serve para uma coisa que a gente vai fazer já já, calcular a resistência da lâmpada. Porque por mais que eu mude o U e isso muda a potência, a resistência da lâmpada não muda, é característica dela. Bom, ele deu para a gente no circuito o U total. E ele pediu a corrente aqui. Para poder calcular a corrente, para poder calcular a potência, né, eu preciso saber a corrente no circuito. Para saber a corrente no circuito, super comum, precisamos usar URI. O U já está aqui. Só que o único U que eu tenho é o U total. Então eu preciso da resistência total, que é a chamada resistência equivalente. É a resistência de todas as lâmpadas juntas. Primeiro, vamos achar a resistência de cada uma delas, né? Senão, como é que a gente vai fazer? Então, por quadrado é a equação. 80 igual, ó a marotagem aqui, ó, 40 vezes 40, isso é super comum, tá? Tchá, 2, vai ficar 20, beleza? 20 ohms a resistência de cada lâmpada. Atenção para o circuito que o professor não vai redesenhar, hein? Essa tem 20 ohms, essa tem 20 ohms. Elas estão em série, então aqui tem 40 ohms, guarda na mente. Essa tem 20 ohms, essa tem 20 ohms, então aqui tem 40 ohms. E esse ramo está em paralelo com esse. 40 em paralelo com 40 vai dar 20. Então, esse circuito aí, eu vou redesenhar só um pedacinho, não consigo, né, gente? Ele é a mesma coisa que eu estou representando aqui, ó. A lâmpada 1 aqui. Aqui no meio, todas essas juntas valem 20 ohms. E aqui o L6. E tudo isso ligado na bateria. Essa é 20, essa é 20, essa é 20. No total, a resistência equivalente é 60. Como o total é 120, eu vou fazer URI. O total é 120, a resistência equivalente é 60, eu vou achar o I igual a 2 ampere. Beleza. Vedana, como é que eu vou calcular a potência da lâmpada 1? Olha aqui. A lâmpada 1 recebe a corrente total, né, que vem da fonte. Então eu vou fazer π quadrado para ela. Potência da lâmpada 1 é R vezes I ao quadrado. Opa, me empolguei aqui. Potência da lâmpada 1 é 20 ohms, que é a resistência dela, vezes 2, que é a corrente ao quadrado. Isso aqui vai dar 80 watts. Não sei se já daria para responder, mas vamos lá. E a corrente, atenção aqui, ó, na tela, é a corrente aqui. Gente, não precisa fazer conta, olha aqui comigo. 2 amperes sai da fonte, 2 amperes sai da fonte. Chega aqui, tem dois caminhos. Uma parte da corrente vem para cá, uma parte da corrente vem para cá. Isso é uma característica da associação em paralelo, dividir a corrente. Só que como a resistência aqui em cima é igual à resistência aqui embaixo, então a corrente vai dividir ao meio. Então, dos 2 amperes, 1 ampere vem para cá, 1 ampere vem para cá. Portanto, o I5 é igual a 1 ampere, metade da corrente total. Lá no futuro a gente vai aprender, né? A gente vai treinar isso e tal. Mas o jeito que eu fiz aqui é o melhor jeito, né? Que eu julgo aí para uma prova, uma questão teste, tá? Na versão que eu tenho aqui, é a letra C.
Pior questão da prova, sem dúvida nenhuma, é essa questão número 70. Eu tinha colocado 69 ali. Gente, essa questão é assim, talvez... É bem difícil, tá? O grau de exigência dela é alto. Vamos mudar para essa tela aqui. A figura representa uma balança com dois pratos idênticos pendurados por fios de massas desprezíveis, fixadas em uma haste homogênea articulada em O. Inicialmente, os pratos estão à mesma distância d da articulação. No prato da direita está apoiado um corpo de massa emão. E no centro do prato da esquerda está pendurada, com um fio rígido, isolante e de massa desprezível, uma espira retangular, também de massa emão, mantendo o equilíbrio horizontal. Gente, se fosse só isso, ó, aqui tem uma massa emão, ele acabou de falar, tá, é a espira que está pendurada, tá, mas é uma massa emão. E aqui tem uma massa emão. Equidistante está equilibrado, né? É o caso super comum, é a balança de braços, é a gangorra equidistante, com massas iguais, super fácil. Só que o problema é que não vai acabar aí o exercício, né? Na verdade, nem começou ainda, agora vem. A parte inferior da espira fica imersa em uma região onde atua um campo magnético, uniforme B, com direção horizontal, perpendicular ao plano da espira e orientado para dentro da figura, representado pelo símbolo X, né, que é a bundinha do vetor. Então aqui tem o campo magnético, tem magnetismo. Fazendo-se circular pela espira uma corrente elétrica de intensidade constante I no sentido indicado na figura, a corrente está no sentido anti-horário, tá? E considerando que na sua região inferior, ou melhor, que a sua região inferior aqui, ó, permanece sempre imersa no campo magnético B, para manter a haste equilibrada na horizontal, pode-se. Gente, é difícil pensar na resolução desse exercício, mas não quero ficar batendo nessa tecla, eu quero te ajudar a pensar. Vamos lá. Vamos imaginar a ausência do campo magnético, sem o campo magnético, antes do campo magnético. Aquele texto que a gente leu no começo que estava tão bonitinho. Vamos pensar naquilo. Do lado de cá a gente tem uma força puxando a balança, né, a gangorra aqui para baixo, que é mg, né? É igual ao peso desse bloquinho que está aqui. E do lado de cá já tinha a espira pendurada, né, pela descrição que ele falou, só não tinha o campo magnético. Então aqui também tinha mg, ou seja, estava em equilíbrio, porque era equidistante, né, distâncias iguais, como estava no enunciado. Daqui, a hora que colocamos o campo magnético, o que aconteceu? Mudou a priori? Mudou alguma coisa aqui? Não. Então deixa aqui o mg. Acho que isso aqui que eu estou fazendo vai te ajudar a organizar o pensamento, o que era bem difícil nesse exercício, tá? Do lado de cá, continua tendo a espira pendurada, né? Então, isso aqui é um fio, tá, gente? Só colocar a espira aqui mais para baixo, para o desenho não ficar muito apertado. Só que agora tem um campo magnético aqui, né? E como tem uma corrente aqui, né, na espira, fazendo assim, vai ter uma força nesses fios. E nesse fio que está aqui embaixo, a força magnética tem uma característica bem interessante, a gente vai estudar isso ainda, né? Ela é perpendicular, né, à corrente elétrica. Ela é determinada por isso aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, isso aqui a gente brinca em aula dica, né? Falando para os alunos assim, ó, não sabe o que fazer na prova, levanta a mão assim, ó, faz uma regra da mão esquerda, que os caras que estão do lado vão ver, vão se assustar e vão errar, né? Porque é um negócio que é tenso, é difícil, tá? Nesse exercício é o FBI que a gente vai usar. FBI, força, B é o campo, I é a corrente. Se você colocar FBI aqui, você tem o B e o I, aí você acha o F. Eu vou fazer isso aqui, mas gente, você precisa olhar nessa câmera aqui, tá? Então, ó, o B, que é o indicador, beleza? É para dentro, então coloca ele para dentro. Nesse fio aqui, a corrente é para a direita, ó. Então a força vai dar para cima, ó o meu polegar aqui. Minha mão tá assim, ó. Ok? Em cima do papel. FBI, tá? Por que o professor fez a regra da mão esquerda só nesse fio? Porque eu já sei que a força magnética é perpendicular ao fio, então aqui do lado, elas vão se anular. Ok? Sempre vão se anular. É uma coisa que a gente vai ver quando treinar lá no futuro, tá? Então, agora na espira, a gente tem uma força magnética para cima. Atenção. Claro que tem o peso ainda para baixo. Então, a força aqui, ó, que puxa a gangorra, né, para baixo, ela não é mais o peso, ela não é mais mg, ok? Ela é mg menos a força magnética. Não precisa você escrever isso. Eu vou escrever só aqui F'. O que você precisa entender? Que a força aqui ficou menor.
Porque tem uma força magnética para cima, aliviando o peso, deixando a espira mais leve, entre aspas. Bom, o que isso vai fazer? Lembra do torque, né? O conceito aqui é torque. Momento é igual a F vezes D. Se o lado de cá não mudar, o torque não vai mudar. Não mudou o F, não mudou o D do lado de cá. Então, o momento da força não muda. Então, o momento da força do lado de cá também não pode mudar. Mas se a força diminuiu, atenção. Se a força do lado de cá agora diminuiu e o momento não pode mudar, para manter o equilíbrio, a distância tem que aumentar. Então, uma opção é afastar isso aqui para cá. Aí a gente lê as alternativas. Vamos ler. Letra A. Pendurar o prato da esquerda mais perto da articulação. Gente, a força já ficou menor. Se eu diminuir o braço da alavanca, aí que o torque desse lado aqui vai perder mesmo e vai subir. E o de lá vai descer. Ok? B. Pendurar o prato da direita mais longe da articulação. Se eu pendurar esse aqui mais longe da articulação, ó, essa força não mudou. Então, se a força não muda e eu aumento o braço da alavanca do lado de cá, aumento o D, o momento aqui vai aumentar. Danou-se, porque o do lado de cá a força ficou menor, vai descer o lado de cá, vai subir o lado de lá. Veja ó, como é intuitivo. Diminuir o braço da alavanca do lado de cá ou aumentar do lado de lá é equivalente. A letra A e a letra B estão dizendo a mesma coisa. Então, ambas estão erradas. C. Pendurar o prato da direita mais perto da articulação. Essa é uma opção. Como essa força não muda, atenção, como essa força não muda, já que a força aqui é constante, ó, eu posso diminuir o D desse lado para diminuir o momento. Já que, vamos escrever de novo a equação, já que do lado de cá o momento diminuiu, porque a força ficou menor. O braço da alavanca aqui não mudou. Então a letra C é uma opção viável. Pendurar o prato da direita mais perto da articulação. Letra C, nessa opção de prova aqui. Vamos ler as outras. Afastar os dois pratos à mesma distância. Gente, dá na mesma. Se eu mantiver as distâncias iguais, essa força aqui menor, danou-se. Vai descer o lado de cá, vai subir o lado de cá. Não vai ficar em equilíbrio. Olha que bacana a letra E. Eu achei muito legal o cara escrever essa, porque faz pensar. É, legal aqui pra gente discutir, né? Não precisa fazer a prova, tá? Trocar, sacanagem, né? Trocar o corpo que está no prato da direita por um de massa maior. Meu querido, se você botar mais massa aqui, vai ter mais força, mais torque, o lado de cá desce, porque lá diminuiu. Ok? Então a chave de tudo era ver que aqui tem uma força magnética para cima, que fará com que a força que puxa a balança para baixo ficará menor. Valeu, meus queridos. Um abraço. Até logo. Qualquer coisa, mandem mensagem, tá?